Olá, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Eu disse agora há pouco no meu outro canal, cujo link está na descrição do vídeo, que a proposta do presidente da República para aprovar a emenda à Constituição relacionada à reforma da Previdência não será tão fácil o quanto parece, o quanto estão divulgando, especialmente na mídia televisiva. E lá eu expliquei de forma razoavelmente técnica de como é a composição, o procedimento e o quórum para aprovação de uma emenda à Constituição. E aí este jornal vem e corrobora o que nós estamos falando, que é o jornal Gazeta do Povo, publicou essa matéria, a quem nós dispensamos todos os créditos e iremos, evidentemente, tentar explicar aqueles principais pontos. Veja, o presidente Jair Bolsonaro, diz a matéria, finalmente aprovou nesta quinta-feira, ontem, dia 14, gravo o vídeo hoje, sexta-feira, dia 15, portanto, o texto final da reforma da Previdência. Lá, nessa publicação, eu também comentei aqui no canal, falando, inclusive, com a informação de que ele já havia, de fato, fixada a nova idade mínima para se aposentar e o tempo também de transição. Só para recordarmos, a idade mínima ficou fixada, segundo informações do governo, em 65 anos para homem, 62 anos para mulheres e o tempo de transição, a que essa matéria se refere, ficou acertado em 12 anos. O detalhamento maior nós saberemos dia 20 próximo, a próxima quarta-feira, portanto. Mas a matéria continua, mas isso não significa que o projeto terá vida fácil no Congresso. E é verdade, nós explicamos isso no vídeo, mostramos como é difícil e a quantidade de deputados e senadores que tem que dizer sim para essa proposta do presidente. E, evidentemente, os parlamentares têm a sua base nos seus respectivos colégios eleitorais, que são quem de fato lhe elegeram. E eles devem trabalhar e devem pensar nesse povo, porque afinal ele está apenas representando os seus votantes, as pessoas que votaram nele. Então o presidente tem que entender primeiramente isso, e nós também devemos compreender que a votação não será fácil. Por isso, o presidente está falando que está fácil, mas e o compromisso que esses parlamentares firmaram com os seus eleitores? Será que eles vão desrespeitar os eleitores? Porque se fizermos uma análise, nós percebemos que a população não está nada satisfeita com esta reforma da Previdência, porque a gente percebe claramente que a reforma da Previdência, apesar de ser necessária, ela tem um direcionamento, um inclinamento mais para o lado empresarial. Continua. Líderes partidários na Câmara afirmam que a proposta de emenda constitucional, a PEC, enfrentará resistência. Nós falamos isto e já falam em mudança no texto, ou seja, já querem mudar. Não é isso que o presidente propôs que será aprovado. Certamente não. Mesmo que seja aprovado, não será do jeito que ele quer no texto, antes mesmo de ela chegar à casa. Isso sem contar que ela tem que ser analisada pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. 308 deputados têm que dizer sim, mais 49 senadores. Então, não é um número fácil. A reportagem do jornal Gazeta do Povo continua. Segundo o secretário especial da Previdência, o senhor Rogério Marinho, o texto será enviado pela equipe econômica de Paulo Guedes na próxima quarta-feira, como eu disse para vocês, dia 20 é que nós ficaremos sabendo aí do detalhamento. De acordo com parlamentares, a idade mínima, como eu disse para vocês,
é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Não deve ser aprovado na casa, abre aspas. Com certeza não vai ficar nisso. Eles colocaram para cima para poder negociar. Vamos colocar para baixo também e chegaremos a um meio termo. Isso foi o que disse o líder do Partido da República, José Rocha, da Bahia. O líder do Podemos, José Nelto, lá de Goiás, disse que o partido não apresentará uma emenda para reduzir para 60 anos de idade mínima para mulheres, para homens deve ser aqui, e para mulheres 55 anos. Trabalhadores braçais, rurais e urbanos. Entenderam essa parte aqui? Disse o partido, disse o José Nelto, lá de Goiás, disse que o partido dele não apresentará uma emenda para reduzir para 60 anos a idade mínima para mulheres e 55 anos para os trabalhadores rurais. Então, ao invés de 62, seria 60, já para os trabalhadores rurais, no entendimento dele, 55 anos. Isso são informações da notícia. E por que nós estamos falando isso? Para demonstrar que não será fácil a aprovação dessa emenda constitucional pelo presidente da República como ele quer. O período de transição, como nós dissemos, 12 anos. E aqui, outro ponto, também é questionado por lideranças, né? Viu o que eu falei para vocês? Os parlamentares, deputados e senadores, eles têm compromisso lá com seus eleitores, que os elegeram para representá-los lá em Brasília. O presidente do PRB, né, e vice-presidente da Câmara, o Marcos Pereira, que é aqui de São Paulo, ele afirmou que é preciso que se aumente um pouco, né? Que é preciso que se aumente um pouco. E ele disse o seguinte, abre aspas, são palavras dele: como está, vai ter resistência. Acredito que o período de transição deveria ser um pouco mais longo. Aqui ele já quer, e eu também estou de acordo, ao invés de 12, colocar um período de transição maior, para só pessoas que entraram no mercado de trabalho agora, aí sim possa ser atingido, porque aí tem as questões, como eu disse lá no outro vídeo, do direito adquirido, aquelas pessoas que estão na iminência, muito próximo de se aposentar, pedir seus benefícios, serão afetadas facilmente, e isso evidentemente prejudica, não pode ficar da forma que está. Algumas lideranças, diz a reportagem, avalia que mesmo que os parlamentares achem pessoalmente que a idade proposta por Paulo Guedes é adequada, ela dificilmente poderia ser explicada de forma satisfatória para a base, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, né, disse que a proposta do Palácio, ou seja, do governo, do Palácio do Planalto, não necessariamente é a que será aprovada. Percebam isso? Viu o que eu disse no outro vídeo? É exatamente isso. Olha as palavras do presidente do Senado, presidente do Congresso. O Congresso tem que democraticamente ouvir a sociedade, debater e deliberar. Viram isso? O governo já fez a sua escolha. O Congresso livremente irá fazer o debate, irá fazer a sua escolha. Isto foi o que afirmou o presidente do Senado Federal. Eu acabei de dizer isso em outro vídeo, explicando da dificuldade do quórum de votação. Tudo isso está embaixo desse vídeo para vocês conferir. Então, tudo que a gente falou está se concretizando aqui em uma matéria jornalística que saiu que a gente sequer tinha conhecimento. Estamos acessando agora. O presidente do Senado, Alcolumbre, disse que se o governo quiser aprovar uma reforma, vai precisar conseguir os votos. Se ele quiser aprovar uma reforma, ele tem que primeiro conseguir os votos. Abre aspas, de novo ele, teremos um amplo debate no Congresso. Se o governo tiver os votos para esta proposta encaminhada, vai passar. Acho que o Congresso vai debater e fazer suas sugestões e alterações. Aqui ele nos sinaliza que ele pode fazer alteração de acordo com o entendimento da população, o que a população quer. Estas são as palavras do presidente do Congresso Nacional. E a reportagem continua. O governo não tem base para votar a PEC. Isto foi o que disse um cara do partido dele, lá do PSL,
partido do presidente da República na Câmara. O delegado Valdir, lá de Goiás, ele disse o seguinte, que o governo Jair Bolsonaro ainda não tem base, ou seja, não tem gente suficiente no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. O delegado Valdir, ele declarou que para garantir a governabilidade no Palácio do Planalto, os parlamentares querem participação no governo com cargos e emendas. Foi isso que disse o próprio líder do partido do presidente da República, o líder do PSL. Ele ainda negou, no entanto, que o aliado de Bolsonaro queira fazer uma troca para votar a reforma da Previdência. Disse ele, não é uma troca, é diálogo. É uma escolha de o governo fazer isso ou não. Mas os parlamentares só vão garantir a governabilidade se eles participarem do governo. Porque senão, todo mundo é independente aqui. Disse o próprio líder do partido do governo. Né? E percebam isso. Vejam. Tem um decreto visando dar cargos para que o governo consiga fazer as aprovações que ele pleitear. O decreto dará cargos, emendas estão a caminho. Ciente disso, o governo prepara um decreto que estabelece critérios para deputados indicarem aliados para cargo de confiança de segundo escalão na administração federal. Começou o toma lá da cá, federal e nos estados, né? Entre eles, a obrigatoriedade de ser ficha limpa, cumprir requisitos técnicos para a vaga e etc, etc. Bom, então, o que interessava para a gente? A primeira parte aqui de cima, como eu grifei para vocês. Não será fácil, o governo enfrentará dificuldade para a aprovação dessa reforma à Previdência. Não será fácil, pode ter certeza disso, porque, eu repito, os parlamentares têm compromisso com os seus eleitores. Eu vou acompanhar tudo de perto, saindo novidade eu publico, de forma técnica e com base no direito lá no outro canal e explicando a notícia neste que você me assiste agora. Um forte abraço para vocês e fiquem atentos até a minha próxima publicação.